Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje o tema é a importância da hierarquia. Hierarquia. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa relação, pelo menos uma das partes prevalece sobre a outra. E nós estamos tratando do tema da família. Quer dizer que dentro da família, a hierarquia é de fundamental importância. Porém, nós estamos vivendo em tempos em que se supervaloriza a democracia. Ou seja, numa democracia todos têm o seu valor equiparado aos demais. De certa forma, isso é o que a Igreja sempre prezou, né? A democracia, no sentido de que todos têm uma dignidade humana igual, é algo que a Igreja sempre prezou. Porém, a democracia, nós sabemos que, ao estudar a filosofia política, por exemplo, de Aristóteles, é um governo sem virtude. Então, onde não há virtude, é bom que não haja alguém acima de ninguém. Por quê? Porque o vício em que as pessoas vivem, se for levado ao poder, pode se tornar um vício generalizado. Então, onde uma pessoa não tem virtude, é bom que essa pessoa não assuma qualquer função acima das demais. Isto, de longe, quer dizer, claramente nós podemos ver que não combina com o conceito de família, tal como a Igreja sempre teve. Nós entendemos que a família, ela está estruturada em torno e para o conceito de virtude. É para termos virtude que nós constituímos família. Portanto, esta ideia de que a democracia serve onde não se tem virtude é o oposto daquilo que nós almejamos quando falamos de família. A família é para a virtude. Inclusive, o que nós pais deveremos querer ter ou buscar para os nossos filhos? A virtude. O que é a virtude? A virtude é um hábito do ser humano que faz com que o ser humano seja mais humano e, ao mesmo tempo, se aproxime mais daquilo para o qual ele foi criado, ou seja, para o próprio Deus, daquela situação que ele experimenta de amor a Deus. Então, a virtude faz com que nós amemos mais a Deus, que nós nos aproximemos mais daquilo que Deus quer para nós. E este conceito, a virtude, se forma numa família. Por isso que é para a virtude que a família foi instituída. E se é para isso, como é que se faz isso? É pela educação. É pela educação que se forma alguém para a virtude. Ou seja, quando nós queremos restaurar as nossas famílias, nós temos que colocar como meta a virtude. Nós queremos uma família virtuosa, uma família pura, casta, corajosa, justa, virtuosa em todos os sentidos das virtudes fundamentais, mas não só, também das virtudes teologais, da fé, da esperança, da caridade e, consequentemente, das virtudes infusas. Inclusive, eu gostaria de convidar você a acessar o canal do Instituto Regina Coeli e buscar lá um curso que é só sobre esse tema, o tema das virtudes.
Inclusive o curso se chama Virtudes, lá no canal do Instituto Regina Coeli. Voltando, a virtude é a meta da família ideal. Uma família virtuosa é uma família que cumpre com aquilo para o qual ela se fez. Então, uma família se faz para fazer dela e dos outros que convivem nela pessoas virtuosas. E isso se dá pela educação. De tal forma que o próprio conceito de educação nos remete à virtude. Educação vem do latim ex ducere, quer dizer, trazer para fora, conduzir para fora. Conduzir para fora o quê? Quem? Do quê? Conduzir o ser humano educado para fora de si mesmo. Então, eu devo conduzir a minha filha para fora dela mesma, porque ela tem uma tendência, fruto do pecado original, de viver exclusivamente para si e para os seus próprios instintos egoístas, que todos nós temos. Então, esta ideia de que as crianças são puras, inocentes e são anjinhos, gente, isso não é católico. Todas as crianças, como nós, como qualquer pessoa, nascemos com um problema espiritual que se chama pecado original. O pecado original é aquilo que dentro de nós nos puxa para nós mesmos, para pelas nossas ações satisfazermos os nossos instintos, inclusive os nossos instintos mais baixos. E de tal forma que o processo de educação para a virtude é um processo de retirada e ao mesmo tempo de condução do ser humano para fora de si, ou seja, para o outro e mais ainda para Deus, para fazer aquilo que Deus quer na sua vida. E o que Deus quer na sua vida? Que você esteja de acordo com a sua natureza humana, ou seja, com a natureza da sua alma voltada para Ele. E a educação, especialmente a educação católica, porque vai dizer o Papa Pio XI, né? Que a educação católica é a educação de excelência. A educação católica pode conduzir mais do que qualquer outra, por causa das virtudes infusas que só a Igreja pode nos dar, pelos seus sacramentos, que podem gerar em nós um nível espiritual heróico, como todos os santos da Igreja Católica tiveram. Só a Igreja Católica pode fazer com nós a melhor educação, a educação de excelência, a educação católica, que conduz não só para fora, mas conduz para cima, para Deus, para a eternidade. E é isso que nós devemos querer ter para os nossos filhos, a eternidade. E para isso que nós temos que educá-los. Porém, é impossível educar alguém se este alguém está no mesmo nível que nós. Conduzir para fora é conduzir por alguém que já está fora. Você conduz junto com você para a realidade fora de você, e é isso que você quer, inclusive, para o seu filho. Vem, filho, vem para fora, tanto quanto o pai está aqui, tanto quanto a mãe está aqui fora de mim. Eu não vivo mais para mim, e você, meu filho, deve querer viver também para o outro e não para si, para os seus instintos, para os seus vícios. Retirar os filhos do vício pressupõe que nós não estejamos no vício, pressupõe que nós queiramos que eles atinjam um patamar que nós estamos. Por isso, a hierarquia é fundamental. É necessário que alguém que esteja num nível superior conduza a pessoa para junto de si, a pessoa que está no nível inferior. E aqui está um grave problema da nossa sociedade, da nossa igreja e especialmente das nossas famílias. As famílias deixaram o conceito de hierarquia. Em que sentido?
Se os adultos demarcam os limites entre a conduta aceitável e a inaceitável, a criança desenvolverá recursos psicológicos para superar a frustração, algo que lhe é útil para o resto da vida. Ou seja, o adulto, hierarquicamente superior à criança no quesito educação, não no quesito dignidade, hein? Não me interprete mal. No quesito educação, o adulto tem que estar no nível superior. Ele deve falar o que é aceitável, o que não é aceitável. E se a criança convive com esta realidade de alguém que para ela é referência porque está acima dela no quesito educação e virtude, se ela convive com esta pessoa dizendo o que é aceitável e o que não é aceitável, psicologicamente falando, ou seja, a sua alma vai sendo formada e ordenada para viver para sempre assim. Mas para isso é necessária hierarquia. Para isso é necessário que alguém esteja acima. E como é triste ver hoje adultos, crianças, adultos moles, que deixam de ser adultos espiritualmente e são crianças espiritualmente no corpo de adultos, corporalmente falando. Vamos entender melhor isso. Em vez de educar democratas, corre-se o risco de produzir ditadorezinhos. Quando nós queremos dar muita liberdade para os nossos filhos em tudo, pode fazer o que você quiser, meu filho. O papai não liga, o papai é bonzinho, o papai é seu amigo, nós somos amigos. Olha que bonito. Nós aqui não há hierarquia, né? Aqui é tudo democracia, né? Olha que bonito. Sabe o que você vai criar assim? Politicamente falando, um ditador. Alguém que vai olhar para você como alguém que não lhe dá limites. Alguém que não dá limites vai futuramente padecer desta ausência de limites que não foi dada. O ser humano precisa de limites. Por quê? Porque ele tem o pecado original. Desprezar os limites é desprezar a natureza humana. Como fazemos isso? Como fazermos isso? Gente, é uma loucura pedagógica, é uma loucura educacional a gente se igualar a todo momento com os nossos filhos. Eu, com a minha filha, eu brinco, eu rolo na grama com ela, faço brincadeiras, faço piadas, faço carinho. Quando ela acorda, eu trato ela como uma princesa. Dou os beijos que ela gosta de ter, os abraços que ela gosta de ter. Trato ela com todo carinho, com toda alegria, com todo o cuidado que ela merece. Mas ela na condição de filho e eu na condição de pai. Eu nunca devo rebaixar a minha condição de pai, porque a minha filha precisa de pai. Amigos, ela pode ter 7 bilhões que existem no mundo, 7 bilhões de seres humanos. Mas pai, sou só eu. Eu não sou amigo dela, eu sou o pai dela. E ser pai é estar hierarquicamente dentro da família, acima do filho. E o filho necessita disso. A minha filha, eu percebo que ela tem uma admiração por mim. Não que eu seja a excelência de homem, porém, ela vê que eu sou adulto, que eu sou homem e que ela é criança. Inclusive, a meta é que ela, por este convívio, no carinho, no afeto, mas também na hierarquia, do limite, da correção, do ensino, que ela, assim, psicologicamente sadia, se torne adulta também. A meta da minha filha é que ela se torne adulta.
deixando a sua infância, atropelando a sua infância, deixando de brincar? Nunca! Não é isso que eu estou falando. Mas que ela viva para o outro, brincando, alegre, carinhosamente, afetivamente, super desenvolvida, mas para o outro. Que ela seja adulta, tanto quanto eu. E para isso eu tenho que ser adulto, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. É bom que todos tenham voz e voto, né? Eu deixo minha filha decidir um monte de coisas. Somente há coisas que ela não pode decidir, eu não deixo. Por quê? Porque ela não é adulta, né? É bom que todos tenham voz e voto, mas em última instância, quem decide deve ser o adulto. Quem decide a hora que nós vamos rezar? A criança? Deixa uma criança decidir a hora que ela vai rezar, para você ver se ela vai rezar. Não, ela simplesmente vai crescer como um pagão, como a sociedade quer que ela seja. Você quer que seu filho seja como o mundo quer que ele seja, ou como Deus quer que ele seja? Então, se você quer que ele seja como Deus quer que ele seja, você deve conduzir ele para fora. Como? Estando fora, sendo maduro, adulto e conduzindo ele. Não é estranho ver alguns pais que se esforçam por parecer tão jovens quanto seus filhos, né? Ó, o pai, jovenzão, né? Olha a minha saúde, eu estou aqui com 60 anos de idade e tenho a saúde de um menino de 30, e a cabeça de uma criança de 10, e a alma de um moleque. Que triste, né? Que triste é alguém que chega na velhice, na idade adulta, e está ainda valorizando o corpo. Quando Nosso Senhor diz que aquilo que entra pelo estômago vai para a fossa. Quer dizer, o que é corpo é valorizado por Deus, porém, num nível abaixo da alma e do espírito. Nós, ao caminharmos para a nossa morte, para a nossa idade adulta, nós precisamos buscar uma maturidade espiritual e não a conservação corporal. E hoje em dia, tantos pais e tantas mães se orgulham, né? Não de educar os filhos na virtude, não de conduzir os filhos para uma espiritualidade verdadeira, profunda e devota, mas se orgulham de que o seu corpo ainda é como antigamente, que tudo está passando, a educação do filho, a convivência com o filho, tudo está passando, mas o corpo permanece. Que triste para um católico dizer isso, principalmente para um católico que deveria imitar os mártires, imitar as virgens, no sentido de que estes não valorizaram tanto os bens do corpo, mas sim os da alma e do espírito. Em vez de ensinar os filhos uma conduta responsável, os próprios pais dão exemplo de uma conduta responsável. Que triste, gente! Que triste, é revoltante. Que revolta me dá ver um pai mais irresponsável que o filho. E como hoje isso é comum, vermos filhos jovens sendo muito mais pais dos seus próprios pais, muito mais responsáveis do que os seus pais, que são os completos responsáveis. Isso é revoltante. A hierarquia foi invertida. E é por isso que a sociedade e a igreja está como está. Por isso, católicos, acordemos. Ou nós nos posicionamos como verdadeiros pais, como verdadeiras mães católicas adultas, que buscam como homens e mulheres de Deus a mais pura verdade de si mesmo, de Deus, da eternidade, ou nós padeceremos por esta sociedade doente e pagã que nós estamos. Só os jovens mais fortes conseguem transformar essa experiência na decisão de não ser como seus pais, tornando-se, de certo modo, pais de seus pais.
É raro, gente, um jovem que foi criado por pais imaturos ser ele maduro. É raro. Apesar que, para vergonha de muitos pais, existem filhos mais maduros que os pais. Hoje em dia isso está se tornando comum. Eu conheço pessoas próximas de mim que são muito mais maduras que seus pais. Que triste. Ao mesmo tempo, são um testemunho de que a igreja salva, porque nosso Senhor veio para aqueles que estão perdidos, mas ao mesmo tempo atesta que eles estavam fadados à perdição. Esses filhos criados por pais irresponsáveis estavam fadados à perdição. E graças a Deus que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, porque estes, filhos de pais irresponsáveis, filhos de pais moleques, de meninas mimadas, no corpo de adultos, estes estariam perdidos se não fosse a igreja. Por isso, as famílias, de uma vez por todas, precisam amadurecer. E para isso precisam adentrar profundamente o coração imaculado de Nossa Senhora, para ver se entrando aí, e de fato isso irá acontecer, as suas famílias se restauram. Somente por uma intervenção da graça pode-se anular este mal que foi feito por uma educação por pais irresponsáveis, ou seja, uma contra-educação. Por fim, os jovens podem estar envelhecendo passo a passo, sem terem aprendido com a vida, tornando-se crianças grandes. Crianças grandes, que coisa anormal, que coisa sem sentido é esta concepção de sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade de crianças grandes, em que a hierarquia foi deixada de lado. E o pior de tudo, para encerrar, o pior de tudo é que, quando se não tem mais hierarquia humana, se perde também a hierarquia divina. Quando os filhos deixaram de ter os pais como senhores, Cristo deixou de ser o Senhor da sociedade. Por isso que a minha filha é corrigida assim, quando ela se dirige a alguém mais velho e diz: você. Não, filha, Senhor, Senhora. Sabe por quê? Porque a minha filha deve ser acostumada, todos os nossos filhos devem ser acostumados com a concepção de senhorio. O senhorio de Cristo vai ser tido como tal desde que se reconheça o senhorio do pai e da mãe, do tio, da tia, da avó. Por isso que é revoltante também quando você fala, chama ele de senhor. E aí o tal senhor diz o seguinte: o Senhor está no céu, eu sou jovem. Que vergonha. O Senhor, você é o Senhor. Você é um senhorzinho que precisa sim ser tratado como Senhor, para ver se você aprende a valorizar mais a sua alma, para ver se você aprende a dar mais valor para o Espírito. E eu não tenho vergonha de ser chamado de Senhor, não. Eu gosto disso, porque eu estou vendo que as pessoas estão amadurecendo e dando o devido valor às pessoas. Eu dou aula, muitas vezes, para pessoas mais velhas que eu, e a pessoa me chama de Senhor, e eu admito isso. Por quê? Porque naquele momento eu estou sendo professor, eu estou hierarquicamente numa posição acima. Por isso, gente, eu não estou me supervalorizando, alimentando o meu ego, eu quero ser o Senhor dos senhores. Não, eu devo, enquanto Senhor da minha família, enquanto pai, conduzir a minha família, comigo mesmo, todos juntos, ao Senhor dos senhores, que é Deus. Mas para isso, educacionalmente falando,
nós temos que reconhecer o senhorio, ou seja, a hierarquia daqueles que nos estão próximos. Se nós não fizermos isso por aqueles que estão próximos, como é que nós vamos fazer com Deus? Portanto, reconheçamos humildemente a necessidade da hierarquia dentro das famílias. Isto é uma necessidade educacional que perdurou por muito tempo, mas que nos nossos tempos deixou de ser visto como tal. E hoje nós estamos, infelizmente, colhendo esses frutos. Quais são? O de uma sociedade de crianças grandes. Infelizmente. Vamos rezar, nos fortalecer, nos posicionarmos para que a geração nossa, a nossa geração, seja a geração da reconstrução. A geração que foi reconstruída no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Para que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, seja definitivamente a geração de Cristo Rei. Então, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.